6.1. A contabilidade de custos. Neste tema, estudaremos a seguinte afirmação: falar sobre contabilidade de custos é redundante, tendo em vista que a contabilidade, em geral, lida com o custo e auxilia o gestor nos processos de tomada de decisão, além de observar a dinâmica dos fluxos financeiros de uma empresa. Nesse sentido, Alves et al., 2018, apresenta a contabilidade de custos como de grande importância devido a uma constante necessidade da gestão de conhecer os dados contábeis para a escolha correta da metodologia a ser utilizada na empresa. O custo pode ser visto como um dos componentes da vida, não apenas do mundo corporativo, inclusive com o potencial de causar preocupação. Mesmo que essa palavra seja vista como um dos maiores desafios das empresas, existem muitos gestores que não dão a devida atenção e desconhecem que ela representa a diferença entre o lucro e o prejuízo. O custo tende a ser visto como algo simples e direto, apenas como a soma do preço que o produto ou a soma dos insumos no fornecedor e sua parcela no valor do frete pago para receber a mercadoria. A contabilidade entra nessa simplicidade para apresentar outros diversos custos que devem ser somados ao preço do fornecedor e o frete. Geralmente, a maior parte dos problemas nas micro e pequenas empresas surgem desses outros diversos custos negligenciados. Portanto, apenas com a contabilidade de custos o gestor poderá compreender a verdadeira dinâmica e comportamento dos custos do que produz ou do serviço que presta ao consumidor. Ela se apresenta relevante no preço de venda, pois, com seus registros e suas análises, contribui para a melhor estratégia comercial, aquela que maximiza os lucros. Não se tem notícia ou registro histórico de empresa que tenha tido algum sucesso sem cuidar dos custos, de suas despesas, pois a vigilância para com o custo é um dos elementos que permitem o alcance de metas. 7.1 Conceitos básicos. Toda empresa busca gerar lucro e, para tal, precisa ser estruturada de forma que sua operação seja rentável. Assim, o lucro é o objetivo de toda empresa e, para que seja alcançado, é necessário que ela empregue os processos administrativos mais eficientes disponíveis por meio dos empregados mais capacitados para tal empreitada. Embora seja um discurso já desgastado pelas repetições, é inabalado e dá conta de que o mundo dos negócios está constantemente aprimorando sua elevada competitividade, o que incentiva as empresas de hoje a serem muito mais eficientes administrativamente. Quando notícias e artigos tratam os mercados consumidores como quase zonas de guerra, não existe exagero nenhum, pois a empresa que deseja colocar seu produto no mercado terá que travar verdadeiras batalhas com outras marcas pela preferência do consumidor. Além disso, para ser eficiente, deverá se fazer valer sempre da melhor informação para tomar assertivas decisões estratégicas. Nesse sentido, Struts, 2017, afirma que a contabilidade de custos, atualmente, possui um papel essencial nas organizações, pois, com a apuração correta, a análise e o controle dos custos unitários, os gestores podem tomar decisões importantes, que visem a buscar um melhor posicionamento de mercado, rentabilidade e posicionamento competitivo. Struts, 2017, p. 21. Saindo do gestor que aprendeu tudo na tentativa e erro, em cargos menores, vendo todas as partes do processo, temos hoje uma nova onda de gestores muito mais capacitada, que tem todo o tipo de ferramenta à sua disposição, como softwares de apoio à tomada de decisão e inteligência artificial. A justificativa para todo esse arsenal está no fato de que o mundo está conectado e com isso o mercado consumidor de uma empresa hoje não está mais limitado geograficamente. Além disso, a velocidade das 8. Mudanças e de comportamento e as novas tecnologias aceleram todo o processo de gestão. Com isso, fica mais do que justificado que se deve acompanhar de perto os custos de uma empresa, pois, quanto menor for o custo, melhores são o desempenho, o lucro, a participação de mercado e a sustentabilidade. A contabilidade de custos ajuda a empresa a valorizar o que é investido nela, seja em estoque, insumos, pessoal ou marketing. Segundo Silva, 2008 APUD CIAMBELLI Júnior, 2017, podemos tratar a contabilidade de custos como uma vertente contábil que se encarrega de registrar todas as movimentações de recursos, permitindo que o gestor tenha conhecimento dos custos dos produtos ou serviços. Assim, com ela são feitas apurações dos resultados da empresa, de alguma discrepância ou melhoria. Portanto, é muito importante compreender bem a necessidade da contabilidade de custos dentro desse mundo corporativo tão competitivo. Com isso, percebemos seu verdadeiro propósito: conceder melhor controle sobre os custos do negócio, facilitando a busca pelo lucro. 1,2 O custo e a tomada de decisão. É comum sabermos o sentido mais orgânico do termo custo, pois diariamente tomamos centenas de decisões pensando no quanto vão custar. O gestor de uma empresa, por sua vez, tem a capacidade de quantificar, apresentar o custo em números e representar financeiramente o custo de uma decisão, de uma estratégia. Uma empresa moderna que deseja atacar seu mercado consumidor com sucesso deve se debruçar nas informações de custo oferecidas pela contabilidade e, para Alves et al., 2018, essas informações precisam ser fornecidas de forma adequada para que fomentem o processo de tomada de decisão. São as informações oriundas das análises de custo. 9. Que permitem que a gestão reconheça se está operando positivamente ou não e o quão possível é o alcance dos objetivos traçados.
Quanto mais dinâmico for o mercado consumidor da empresa, mais frequentes serão as mudanças de estratégia, posicionamento de produto e precificação, algo bastante inviável de se fazer sem a informação adequada. Agir de forma dinâmica dependerá do acesso a um efetivo controle de custos, de registros fidedignos. Nesse sentido, Alves et al., 2018, afirma que a contabilidade de custos é ferramental ao processo de tomada de decisão por sua precisão e detalhamento, sua análise e apresentação de informações estratégicas. Assim, o gestor toma decisões rápidas e assertivas para um melhor controle dos custos, permitindo uma maximização da lucratividade. À medida com que as estratégias de venda vão sendo formuladas, é preciso um embasamento do custo para que sejam viáveis e não causem prejuízo em vez de lucro. Gerenciar o custo, nesse caso, deixa de ser uma função corriqueira para ser uma ferramenta estratégica de enfrentamento de mercado. O quadro a seguir trata da importância da contabilidade de custos para o processo de tomada de decisão da gestão das empresas. Quadro 1: A importância da contabilidade de custos para os gestores na tomada de decisão. Tomada de decisão. O gestor decide pelas informações dos custos sobre a população, envolvendo o que, quanto, como e quando produzir, tomando decisões sobre a formação de preços e sobre a escolha entre produção própria ou terceirização. 10. Controle. A aplicação dos custos permite o monitoramento das operações dos recursos, como estoque, modificação dos padrões e orçamentos e análise entre o previsto e o realizado. Definição de lucro. Aplica dados reais dos registros convencionais contábeis, procedendo de modo diferente, fazendo com que sejam mais úteis à gestão da empresa. Fonte: Bruni e Famá, 2004. Apud Alves et al., 2018, p. 19. Portanto, a contabilidade de custos aumenta muito a importância da já importante contabilidade geral ao adicionar mais competitividade aos seus usuários. Manter o olho nos custos pode não ser o suficiente, assim, uma análise contábil pode ser a única forma de se ter verdadeiramente um cenário fidedigno a respeito do custo e de seu impacto no lucro operacional. 1,3 A relevância gerencial da contabilidade de custos. Uma forma bastante simples de dizer o quanto a análise e o acompanhamento dos custos de uma empresa são importantes está na própria possibilidade de aumentar o lucro diminuindo o custo. Porém, muitas vezes a empresa faz algo de que o consumidor pode não gostar, não repassa o desconto do custo menor no preço final. Em muitos casos, a diferença maior entre o custo e o preço de venda serve para a empresa fazer melhor caixa, aumentar suas receitas e, com isso, estar preparada para momentos de vendas menores. O fato de a empresa conseguir diminuir seus custos, um processo que a maioria das empresas busca diariamente, não significa que ela tenha a obrigação de fazê-lo. O que ocorre, na verdade, é que muitas usam a 11. Redução de custo como forma de proteção para o faturamento que vão obter. Vamos imaginar um cenário em que a empresa decide repassar uma redução de custo ao preço final do produto e, no mesmo mês que isso ocorre, sofre algum acidente, alguma quebra de máquina que aumenta seu custo operacional. Aquele lucro extra seria muito bem aproveitado para cobrir as perdas com o reparo da máquina. Dessa forma, de acordo com Alves et al., 2018, p. 21, analisar os custos com maior detalhamento permite que a empresa tenha conhecimento sobre os gastos que foram realizados e, a partir desse controle, consiga aumentar sua lucratividade de modo sustentável em curto, médio e longo prazo. Em diversas ocasiões, alguém com visão não tão estratégica sobre custos pode questionar seu superior sobre a negativa de algum projeto que julgou ser fantástico, mesmo sem ter propriamente avaliado o impacto do investimento sobre o resultado. O gestor pode até ficar admirado e intrigado com a proposta, mas vai fazer o que todo bom gestor deve fazer: analisar com frieza, com números, com a tão valorizada informação oriunda da contabilidade de custos, que, de acordo com Alves et al., 2018, p. 21, tem como objetivo identificar e demonstrar os gastos oriundos da produção de produtos ou serviços. Já a análise de custos visualiza os custos de modo específico, a fim de gerar informações que atendam às necessidades gerenciais, optando por um dos diversos sistemas de custos possíveis, escolhendo ainda os métodos de custos para avaliação, cálculo e destinação. A contabilidade de custos é desenvolvida por intermédio da tecnologia de processos de produção e de estruturas gerenciais. Os custos têm por característica o levantamento de dados operacionais, como por exemplo, os históricos previstos, os uniformes e os produzidos, sendo, portanto, um importante instrumento no monitoramento de custos. Alves et al., 2018, p. 21. 12. Ainda no exemplo sobre o projeto e o impacto de seu custo, o que podemos argumentar é que negligenciar custos é uma constante no mundo dos negócios e invariavelmente promove grandes perdas e até falências, principalmente nas já administrativamente frágeis micro e pequenas empresas. Para tanto, é preciso compreender que dentro de uma empresa existem muitos custos diferentes e cada um causa impactos diferentes. Dessa forma, é importante conhecer os diferentes tipos de custo, conforme o quadro a seguir. Quadro 2: Diferentes tipos de custos. Custos fixos. São custos que não mudam, independentemente da quantidade do trabalho e da qualidade. Custos variáveis. Custos de reposição. Como diz o próprio nome, são os custos que mudam de acordo com a qualidade e a quantidade do serviço.
São os custos das novas mercadorias que chegam. Custos de vida são gastos feitos pela sociedade. Custos diretos são os custos aplicados diretamente na produção. Custos indiretos. Custo global. São os custos das despesas aplicados indiretamente na produção. São os custos gerais ou finais. 13. Custo marginal, custo médio. Aumentam a quantidade do produto e diminuem os custos. É a determinação dos custos nas empresas. Custo unitário são os gastos de uma unidade de produção. Fonte: Campos, Gonçalves e Brandão, 2019, p. 15. Conhecer os diferentes tipos de custo é essencial ao gestor. Porém, é muito importante ir além e conhecer a dinâmica, os movimentos que cada custo faz dentro da empresa e como prever flutuações e controlar esses custos. 2. Formação de preços de venda. Existem diferentes técnicas para a determinação do preço de venda, mas vamos tratar do markup feito pela somatória dos custos com a margem de contribuição, pois, dessa forma, podemos compreender a real relação entre preço de custo e preço de venda. O preço de venda de um produto ou serviço sempre será a composição de seus custos com a necessidade de lucro que cada produto deve promover de forma a cobrir custos fixos e dar lucro. Nesse sentido, Beilfus, 2010 Apud Paula, Correa, Silva, 2019, afirma que existe grande relevância na contabilidade de custos. Para que a formação do preço de venda se dê de forma adequada, é preciso que haja o emprego de técnicas adequadas e profissionais especializados, de modo que o trabalho seja efetuado da melhor maneira. 14. Possível, não acarretando prejuízos ao empresário. De modo geral, para esta atividade, a contabilidade de custos é de fundamental importância, pois deve-se verificar o custo total de aquisição da mercadoria, bem como outros fatores, como a carga tributária incidente, as demais despesas e a margem de lucro desejada, para formar o índice markup e aplicá-lo sobre o custo. Beilfus, 2010 Apud Paula, Correa, Silva, 2019, p. 130. De forma direta, a formação do preço de venda será a origem do capital da empresa, de seu lucro, pois com o correto dimensionamento existe a maior chance de sucesso, e é desse sucesso que nasce o lucro. Não tem nada mais com cara de gestão do que a formação do preço de venda, o que nos faz refletir sobre os gestores que passaram por nossa vida e pensar, quais deles de fato estavam preparados para conscientemente fazerem o preço de venda de seus produtos e serviços. Em muitas empresas, o preço de venda é feito de maneira artificial, automática e via sistema. É claro que não há nada de errado nisso, mas é importante que o gestor saiba fazer sem a máquina, afinal sistemas não gerenciam empresas, e sim oferecem informação que apoia a tomada de decisão. Portanto, o gestor não pode deixar que algo importante como o seu preço de venda seja feito exclusivamente pela matemática, que, embora seja precisa, não supera a experiência que ele próprio pode ter. Apesar de já termos argumentado anteriormente que o gestor não deve somente seguir seu instinto e sua experiência, completamos dizendo que o bom gestor vai somar tudo o que tem à disposição para dar o melhor de si. Nesse sentido, vai se destacar o gestor que combinar o melhor de suas experiências e de seus conhecimentos mais avançados com as informações contábeis e as fórmulas matemáticas, a fim de que o preço de venda seja muito mais do que apenas alguns números em uma etiqueta. 15.2,1 Markup. De maneira direta, podemos definir o markup como sendo a divisão do preço de venda em custo unitário e margem de lucro. O que mais se vê no mercado consumidor, principalmente quando estamos tratando de micro e pequenas empresas, é o markup intuitivo, ajustado pela concorrência e pela experiência do gestor. Porém, o grande problema de deixar de lado a composição do preço de venda e fazer o tal markup aleatório está no fato de que dificilmente o gestor vai considerar sua importância e seu efeito na empresa como um todo. Com isso, podemos estabelecer que o markup deve ser estimado para cobrir os gastos não inclusos no custo, os tributos e as comissões incidentes sobre o preço e o lucro desejados pelos administradores. Trata-se de um índice aplicado sobre o custo de um produto ou serviço para a formação do preço de venda. Dessa forma, se o gestor optar por não fazer o markup aleatório, e com isso partir para um percentual que ache justo, em termos de remuneração por unidade vendida, pode errar novamente ao exagerar na margem e com isso tornar proibitivo seu produto no mercado. De qualquer forma, formalizar um preço de venda não é tão simples assim, não se deve arbitrariamente escolher um percentual que vá compor, junto com o custo, o preço de venda, pois tal valor deve ser construído novamente tal como o custo e recai no conceito da margem de contribuição. Na verdade, formar o preço de venda pelo markup tem grande complexidade, principalmente se a empresa adotar margens de lucro diferentes para cada linha de produto. A estratégia de variar a margem de lucro é muito interessante, pois contempla melhor a realidade de cada item em estoque e suas peculiaridades e seus custos. 16. Se o gestor deixar um markup fixo em toda sua linha de produtos, pode ter em algumas linhas um lucro elevado, enquanto em outras um lucro pequeno e insuficiente. O ideal é trabalhar com os percentuais das despesas variáveis, fixas e com o lucro pretendido para cada linha de produtos. Apenas com os índices percentuais precisamente calibrados, o gestor saberá que está maximizando o lucro da operação, pois, com a venda de cada item, terá um retorno positivo em caixa que permitirá não só quitar as despesas e os custos, mas gerar sobra de caixa na forma de lucro. 2,2 Margem de contribuição.
Muitas micro e até mesmo pequenas empresas desconhecem o conceito de margem de contribuição e tratam a formação do preço de venda como uma simples questão de somar o custo do produto, do frete e uma certa margem de lucro, talvez até mesmo igualando o preço a um concorrente, ou usando o preço de venda do concorrente como base para chegar ao seguinte raciocínio: preço do concorrente, meu custo igual a meu lucro. Porém, para formar o preço de venda, é necessário construir a margem de contribuição, cujo percentual deverá ser capaz de fornecer subsídio financeiro a ponto de atender a demanda por caixa de diversos elementos da organização, como os custos fixos e o lucro. Nesse sentido, Silva et al., 2018, p. 07, afirmam que a margem de contribuição nada mais é que a diferença entre o preço de venda e a soma de todos os custos e despesas variáveis, podendo ser representado da seguinte forma: MC igual a PV/CDV. Embora simples, a fórmula apresenta com clareza que a margem de contribuição, do ponto de vista do valor monetário, é a diferença, a subtração, entre o preço de venda, PV, e os custos e as despesas. 17. Variáveis, CDV, e seu uso ajuda o gestor a conhecer a rentabilidade de seus produtos. Se fizermos uma pausa no cálculo da margem de contribuição e considerarmos outros usos que não para a composição do preço de venda, podemos perceber que seu percentual pode ajudar a empresa em outros setores, como na oferta de importante avaliação sobre um investimento, por exemplo em uma máquina ou em algum acessório para o ponto de venda. Se, hipoteticamente, o gestor optar por comprar uma máquina de café expresso para colocar em sua loja, precisará pagar pelo equipamento, por seus insumos e por sua manutenção periódica, o que faz nascer mais uma despesa, um gasto administrativo, para a loja. O golpe de mestre aqui está em perceber o quanto cada produto vai ter que contribuir com sua margem para que seja paga a despesa com a cafeteira italiana, e essa análise pode mostrar ao gestor se é, ou não, viável colocar a máquina à disposição, ou se precisa buscar alternativas de melhor custo-benefício. Portanto, a contabilidade de custos tem forte destaque na administração das empresas, sendo um dos principais ramos da contabilidade. Se a empresa deseja ter sucesso em suas ações, conquistar mais mercado e ter mais lucro, deve usar e abusar das informações e das análises produzidas por ela. Referências Alves, A. et al. Análise de custo. Porto Alegre, Sagá, 2018. Campos, S. P. O. Gonçalves, A. M. M. Brandão, C. O. A importância de utilizar a análise de custo como ferramenta de gestão. Revista FAIP, S. L. V. 9, número 1, p. 12 a 17, 2019. CIAMBELL Júnior, C. Contabilidade de custos aplicada no preço de venda dos produtos. Revista Gestão em Foco, S. L. N. 9, 2017. 18. Paula, S. C. N. Correa, V. L. L. Silva, A. A contabilidade de custos e seu destaque na gestão. 2019. Disponível em https://www.resortgate.net/ Publication 334.253.445 contabilidade de custos e seu destaque na GESTAO. Ponto. Acesso em 6 de janeiro 2020. Silva, D. J. S. et al. Contabilidade de custos e a formação do preço de venda. 2018. Disponível em http://sites.fadismaweb.com.br/entrementes/anais/wp-. Cantente, Uploads, 2018, 01, Contabilidade de custos e a formação do preço de venda.pdf. Acesso em 6 de janeiro 2020. STRUTZ, E. Gestão e análise de custos. Indaial, Uniaselv, 2017. 19. Planejamento e controle dos custos. Autoria: Lindolfo Alves dos Santos Júnior. Leitura crítica: Nara Medianeira Stefano. Objetivos: compreender a importância da informação gerencial na análise dos custos e no seu planejamento. Conhecer a aplicação e a relevância da margem de contribuição e seu papel dentro do planejamento e da gestão de custos. Verificar como o planejamento e a gestão de custos levam a empresa a alcançar seu ponto de equilíbrio. 21. As informações e os métodos. Que tal começar com uma pergunta bastante intrigante: será que é possível construir uma empresa inteiramente terceirizada? Vamos por um momento ignorar a legislação que restringe a terceirização e imaginar toda e qualquer função de uma empresa sendo realizada por outra ou outras empresas. Encurtando esse audacioso projeto, existem empresas que podem cuidar do RH de sua empresa, da logística, do marketing, da produção e até mesmo da gestão, sem mencionar que existem diversas consultorias que cuidam das finanças da empresa. Porém, queremos chegar ao ponto de que, embora seja possível terceirizar diferentes partes de uma empresa, não é conveniente e muito menos estratégico. A empresa precisa controlar prioritariamente seus aspectos mais sensíveis, principalmente suas finanças, e dentro desse tema o custo de sua operação.
Neste tema trataremos de como um empreendimento moderno pode construir um robusto planejamento financeiro e como um robusto controle dos custos se apresenta como a maneira correta de se manter esse planejamento sempre fornecendo bons resultados. Ainda tratando de terceirização, podemos sim ter terceiros proporcionando melhor desempenho em funções gerenciais, mas sem conceder qualquer poder sobre o processo. Estamos tratando aqui das empresas que fornecem sistemas de informação gerencial, que sem dúvida serão destaque nesse processo. Nesse sentido, o que alimentará tais sistemas são informações precisas e metodologicamente compiladas, aquelas oriundas da contabilidade e de seu braço financeiro, a contabilidade de custos. De acordo com Martins, 2003 Apud Rosa, 2016, p. 3. 21. A contabilidade de custos deve não só propiciar as informações gerenciais necessárias para os aspectos decisórios, como auxiliar a contabilidade geral em sua tarefa de mensurar os estoques e medir o resultado. Essas informações, aliadas à construção do plano de negócios, permitem comprovar a viabilidade do negócio em si e evitar sua exposição aos riscos de mercado. Martins, 2003, p. 178 Apud Rosa, 2016, p. 3. Nesse sentido, Rosa, 2016, p. 3, afirma que com o gerenciamento de custos, as empresas conseguem maximizar lucros, bem como dinamizar suas atividades e buscar alternativas frente às informações fornecidas por esse ramo da contabilidade. São incontáveis as justificativas para que a empresa realize uma boa gestão de custos, como o fato de que apenas dessa forma conseguirá alcançar o lucro maximizado. Já fatores menos óbvios representam a capacidade que o gerenciamento de custo tem de contribuir para a evolução de produtos ou serviços, pois coloca a empresa em um ritual dinâmico e constante de sempre buscar melhores meios de produção, melhores e mais sustentáveis materiais, etc. Uma forma de compreender a amplitude da questão do planejamento financeiro está no fato de que seus processos devem conduzir e orientar todo o processo decisório, o que permite que a empresa tenha uma robusta chance de que os resultados sejam alcançados. Tal possibilidade nasce à medida tais processos administrativos são realizados por meio de um pré-estabelecido conjunto de diretrizes em consonância com a visão empresarial, Padovese, 2012 Apud Francisco Filho, 2020, p. 67. Para sintetizar, o conceito de planejamento se trata de um pacote de processos, atividades de um sistema, projetados para conduzir a operação da fábrica da entrada até a saída. De certa forma, o processo de tomada de decisão se confunde com o próprio processo de gestão da empresa, pois contempla diversos processos da base do planejamento que são executados e controlados pela empresa. 22.1,1 O planejamento. Temos a impressão de que as pessoas planejam o tempo todo, mas muitas deixam de fazer isso quando é vital, até mesmo em caso de vida ou morte. Claro que planejar comer algo ou fazer algo trivial requer muito menos esforço do que planejar a operação de uma empresa, um lançamento de produto. Porém, muito gestor aparentemente evita planejar, ou teme entrar em um processo complexo que talvez não consiga concluir. Dentro do contexto da gestão de custos, o planejamento representa a criação de um referencial sistêmico para todas as operações da empresa. No entanto, esse conceito de amplitude não significa que a gestão de custos interfere em outros departamentos e funções empresariais, e sim que todos os departamentos e funções empresariais geram custo e este deve ser planejado e controlado. Nesse sentido, Francisco Filho, 2020, afirma que o processo de gestão não se limita ao planejamento, inicia-se nele e incorpora todas as etapas da execução das atividades, bem como do controle da execução das atividades. O controle, por sua vez, não se limita a eventos passados, mas deve permitir antecedentes e posteriores aos eventos realizados. Francisco Filho, 2020, p. 67. Podemos afirmar que o próprio planejamento permite o controle dos custos, e, por sua vez, o custo controlado viabiliza o planejamento, pois com o controle a empresa garante sua operação e contribui para garantir que sejam alcançados os objetivos dentro do que foi planejado. A figura a seguir coloca em perspectiva o planejamento dentro do custo. 23 Figura um planejamento fonte, adaptada de Padovese, 2012, p. 28 Apud Francisco Filho 2020, p. 67. Um ponto importante sobre o controle dos custos é que significa muito mais do que ter na mão dados, informações sobre o status atual de certo custo. Saber o quanto está sendo consumido, em termos financeiros, de certo insumo é mera informação contábil, a qual pode ser facilmente obtida, ao passo que trabalhar as projeções baseadas na influência dessa informação é onde reside o grande destaque. O gestor deverá valorizar as informações contábeis e gerenciais e com elas fazer a gestão de seus custos, buscando alternativas e aprimorando processos. De acordo com Padovese, 2012 Apud Francisco Filho, 2020, p. 67, deve compreender que se trata de um processo contínuo e recorrente e que deve avaliar a correlação entre o que tem planejado e o que vem sendo realizado. O destaque aqui está em percorrer entre os 24 desvios à procura das causas e com isso desenvolver correções. Outro ponto importante a considerar, nessa linha do autor, é a observância de quaisquer variáveis com impacto futuro. Não conhecer os custos da empresa é praticamente impossível dada a competitividade que existe hoje, seja qual for o mercado consumidor.
O gestor deve conhecer a fundo seu custo, como é composto e como se comporta, se deseja ter alguma chance de sucesso. Sem conhecer o custo, como será capaz de compor seu preço de venda e com ele obter seu lucro? O custo devidamente entendido, calculado e controlado ajuda a empresa em diversos aspectos, como no seu próprio posicionamento mercadológico, que só pode ser trabalhado se o custo for uma questão dominada pela gestão. Portanto, com custos e posicionamentos bem trabalhados, a empresa tem a capacidade de trabalhar melhor sua margem de contribuição, seja tornando o preço de seus produtos ou serviços mais atrativos ou aumentando o retorno de cada venda, seu lucro. 2. Margem de contribuição. Em muitos aspectos, o trabalho de composição da margem de contribuição atua como ferramenta gerencial ao fornecer informação sobre a possibilidade de a comercialização de um item ser viável, mesmo que esteja em fase de projeto. Se a margem de contribuição do produto for baixa, mesmo que ofereça lucro, o gestor pode preterir o projeto em detrimento de algo que ofereça maior retorno. Portanto, dentro do que significa a margem de contribuição para a empresa, é preciso compreender sua dinâmica, bem como o fato de que não contempla custo variável, e sim fixo. 25. Isso é possível, pois a margem de contribuição não apropria custos fixos ao produto, sendo assim, somente os custos variáveis são utilizados, ou seja, apenas os custos que realmente foram gastos em sua fabricação. Deste modo, o gestor tem maior segurança e confiança nas informações geradas a fim de subsidiar suas decisões. Martins, Diniz, Miranda, 2012 Apud Gerhard 2018, p. 7. O cálculo que demonstra o montante remetido ao pagamento dos custos fixos por cada produto é bastante simplificado e representa a diferença entre o preço de venda e o total dos custos variáveis contabilizados, conforme fórmula a seguir. MC igual a PV, CV mais DV. Aqui temos que MC representa a margem de contribuição, PV apresenta o montante denominado preço de venda, CV representa o valor do custo variável, e DV a somatória das despesas variáveis. Vale ressaltar que nessa aplicação de fórmula temos dados sobre o resultado global dos produtos, e não uma apuração individual. 2,1 Margem de contribuição unitária figura 2 Rentabilidade e lucro. Fonte: Rich Vintage. Estoque.com. 26. De qualquer forma, mensurar a margem de contribuição é vital ao gestor, pois impacta severamente em seu processo de tomada de decisão. Possuindo maior margem de contribuição, cobrem as despesas fixas mais rapidamente e a partir deste momento, passa a gerar o lucro da empresa. Bertó, Beuc, 2006 Apud Gerhard 2018, p. 8. A margem de contribuição entra no grande pacote de informações que o gestor tem à sua disposição para a tomada de decisão, o que contribui para a maximização dos resultados, pois informa a detalhada composição dos custos diretos de comercialização, bem como sua rentabilidade. Ela faz parte da composição do preço de venda e, com isso, sua análise tende a oferecer ao gestor a possibilidade de escolha pelo produto que dará maior lucro, ou seja, que possui maior MC. Barthes et al., 2012 Apud Gerhard, 2018, p. 8. 3. Ponto de equilíbrio. Existe grande tensão quando um empreendedor decide tirar sua ideia do papel e executar seu plano de negócio. Sua caminhada inicial é, invariavelmente, cercada de desafios e dilemas e passa por fases. Os primeiros meses de funcionamento de uma empresa podem ser bastante frustrantes, pois pode-se amargar algum prejuízo. Porém, se o plano de negócio estiver sendo realizado, é possível vislumbrar uma etapa vencida quando o empreendimento não gera lucro, mas também não fica no prejuízo, e a esse momento é dado o nome de ponto de equilíbrio, p. Para Braga, 2015, p. 49, o P é o ponto no qual o montante da margem de contribuição se iguala à somatória dos custos e das despesas fixas. Com isso, pode ser calculada a capacidade mínima que deve ser operada para que não se tenha prejuízo. De maneira prática, quando dizemos que uma empresa alcançou seu P, estamos informando que com a 27. Remuneração de uma venda o gestor paga todas as despesas, mas não tem nenhum lucro. De acordo com Braga, 2015. O equilíbrio equivale ao nível mínimo de vendas que uma empresa deve realizar para não incorrer em prejuízo. O ponto de equilíbrio evidencia, em termos quantitativos, qual é o volume que a empresa precisa produzir ou vender, para que consiga pagar todos os custos e despesas fixas, além dos custos e despesas variáveis que ela tem necessariamente que incorrer para fabricar, vender o produto. Braga, 2015, p. 50. Figura 3. Ponto de equilíbrio. Fonte: Adaptada de Braga, 2015, p. 50. PEC igual a GF, PV, GV. Agora, para calcular o P pela receita, ou seja, o valor vendido, temos a seguinte fórmula. P em valor das vendas, P dólar igual a GF, MC. 28. Detalhando as siglas apresentadas nas fórmulas, temos o PEC, que totaliza o ponto de equilíbrio de acordo com a perspectiva da quantidade, e o GF, que representa a soma do custo fixo além das despesas. A sigla GV traz o valor do gasto variável, o P dólar dá ao gestor o valor do ponto de equilíbrio e por fim temos a margem de contribuição. O P também é utilizado pelo marketing de empresas que oferecem franquias como forma de mostrar ao potencial franqueado quando ele já vai estar no break-even e há alguns passos para o lucro esperado.
3,1 Alavancagem empresarial. O conceito de alavancagem empresarial vem de seu conceito irmão na física e representa uma forma de otimizar uma aplicação de força com efeito exponencialmente superior. Na física, esse efeito ocorre com a aplicação de forma em proporção maior de uma haste que promove o movimento de um peso exponencialmente maior do que se o movimento fosse feito diretamente no objeto, como representado